Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e na aula de hoje iremos falar sobre um importantíssimo assunto da matéria, que é a questão dos vícios redibitórios. Como os senhores já sabem, o nosso programa é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos expor sucintamente o que são os vícios redibitórios, iremos dar exemplo de vícios redibitórios, quais são os requisitos para a caracterização do vício redibitório, as opções do adquirente e quais são os prazos para que o adquirente possa reclamar dos vícios redibitórios. No segundo bloco, pergunte ao professor, iremos responder as 5 questões que foram enviadas pelos nossos telespectadores. E por fim, no terceiro e último bloco, X a questão, iremos analisar e estudar 2 questões que já foram exigidas em exames de ordem anteriores. O programa de hoje está imperdível, não saia daí. E o tema do dia é vício redibitório. Afinal, você se lembra o que significa a expressão? Um problema que é tão comum no nosso dia a dia e é pouco estudado pelo operador do direito. E é um tema que eu revelo aos senhores, tem fortíssima incidência, tanto em exame de ordem como em concursos públicos. De toda a teoria geral dos contratos, é um dos temas considerados de maior importância, de maior incidência nas provas. Vamos rever então o que são os vícios redibitórios? Vícios redibitórios nada mais são do que os vícios ou defeitos ocultos existentes em uma coisa que a tornam imprópria ao uso que se destina ou que lhe diminuem de forma excessiva o seu valor. Eu vou repetir. Vícios redibitórios são os vícios ou defeitos ocultos existentes em uma coisa que a tornam imprópria ao uso que se destina essa coisa ou que lhe diminui o valor, ou seja, ou que vai reduzir o valor agregado do bem. Para entender a matéria, o melhor é, sem dúvida alguma, nós trabalharmos com um exemplo. Então, imaginemos a situação que vou lá e estou adquirindo o automóvel da minha vizinha. Vejam, não vamos nem caracterizar como relação de consumo, vamos colocar um contrato entre 2 particulares. Eu estou lá, estou descendo no meu prédio, no elevador de manhã, encontro com minha vizinha e ela fala: André, estou vendendo meu automóvel aqui, ó. Qual é o seu automóvel? Eu pergunto para ela. Ela fala: é um Gol aqui, ó, tá com 10 mil quilômetros, na cor preta, 1.0, 2005. Eu falo: poxa, parece ser interessante o caso. Quanto você está pedindo? Ah, estou pedindo o valor de X, vai, 20 mil reais. Ok. Vou lá e faço um contrato com ela, poxa, 10 mil quilômetros, automóvel praticamente 0 quilômetro, não é mesmo? Fui lá e resolvo comprar o automóvel da minha vizinha. Saio feliz da vida com o automóvel dela, acreditando que o bem está em perfeito estado de uso e conservação, né? Afinal, 10 mil quilômetros. Meus amigos, saio para dar uma volta com o automóvel, feliz da vida, pego a chave, vou lá, começo a passear, ando uns 5 quarteirões, 10 quarteirões, o que acontece? O automóvel começa a engasgar, encosto ali no posto de gasolina, na hora que eu vou verificar, meus amigos, o automóvel está com problema no motor, levo numa mecânica e o mecânico confirma: meu amigo, o senhor comprou um automóvel com um motor fundido. Observe, meus amigos, eu comprei aquele automóvel da minha vizinha porque eu acreditei que ele estava em um perfeito estado de uso e conservação. Descubro depois que o automóvel estava com o motor fundido. Espera aí, ó. Para andar com o automóvel com motor fundido é impossível. Eu teria que pelo menos fazer o quê? Uma retífica no motor. Então, o que se caracteriza isso? Como um vício redibitório. Esse defeito dele que estava oculto, o que significa oculto? Eu não tinha conhecimento no momento em que eu comprei o bem, ele acaba o quê? Impossibilitando o uso do bem para o fim ao qual ele se destinava, ou também reduzindo o valor do bem. Isso por quê? Porque se eu quiser andar com o veículo, eu pelo menos terei que gastar mais 3, 4 mil, 5 mil reais para fazer a retífica desse motor. Se eu soubesse da existência do defeito, eu teria adquirido aquele bem? Resposta: provavelmente não. Ou, mesmo que tivesse adquirido o bem, eu com certeza teria negociado o valor. 20 mil reais? Ok, pagar num veículo em perfeito estado de uso e conservação. Agora, se eu soubesse que o veículo tinha aquele defeito no motor, eu com certeza teria o quê? Teria pedido para reduzir o valor do negócio, né, do bem. Teria negociado um abatimento já no preço logo na formação do contrato. Olha, tudo bem, o automóvel valeria 20 mil se estivesse bom, olha, mas como está com o motor fundido, ó, tem que gastar pelo menos uns 5 mil reais. Eu pago no máximo 10, 15 mil reais nesse veículo. Eu teria negociado. Eu só comprei o automóvel naquela circunstância porque eu desconhecia.
E essa é uma das primeiras características do vício redibitório. Quando for indagado numa prova de OAB, até mesmo uma prova de concurso, você que está estudando para concurso, a respeito dos requisitos do vício redibitório, essa é a sua primeira característica. Eu só posso reclamar do vício redibitório, o adquirente, leia-se, né? O adquirente somente pode reclamar do vício redibitório se o vício era oculto. Ou seja, se no momento em que ele adquiriu o bem, celebrou o contrato, ele desconhecia o defeito. Preste atenção, que não importa se depois que ele adquiriu o bem, ele irá constatar rapidamente ou irá demorar para constatar o defeito. O importante é, no momento em que ele adquiriu o bem, ele tinha conhecimento do defeito ou não tinha? Não tinha, ele pode reclamar de vício redibitório. Se ele tivesse conhecimento, ele deveria ter reclamado anteriormente, porque depois não poderá reclamar. Ficou bem claro, então? Primeiro requisito para que possa reclamar de vício redibitório, o defeito tem que ser desconhecido do adquirente no momento da aquisição. Ok? Segundo requisito para que você possa reclamar de vício redibitório. Essa é uma regra que se vale tanto a relação de consumo, a relação civil, o que for. Assim como a primeira característica também vale para a relação de consumo. É qual, meus amigos? Que a aquisição do bem tenha se realizado de forma onerosa. Professor, o que significa isso? Tem que ser realizado de forma onerosa. Meus amigos, significa que para ter adquirido esse bem que veio com defeito, o adquirente tem que ter despendido determinada quantia, tem que ter sofrido uma diminuição patrimonial em contrapartida. André, o que significa isso? Ora, meus amigos, eu só posso reclamar de vício redibitório quando aquela aquisição do bem teve um custo em meu patrimônio. Então, por exemplo, para comprar o veículo da minha vizinha por 20 mil reais, eu tive que ir lá entregar aqueles 20 mil reais. De onde saiu esse dinheiro? Saiu do meu patrimônio. Eu sofri um sacrifício patrimonial? Teve uma diminuição do meu patrimônio? Sim. Isso caracteriza o contrato bilateral. O sacrifício não foi só da minha vizinha em se desfazer do automóvel. O sacrifício também foi meu. Quando há sacrifício de ambas as partes, há esse sinalagma, essa troca, eu estou diante de um contrato bilateral, de um contrato sinalagmático e também de um contrato comutativo. Eu tenho que ter pago pela aquisição do bem. Pode ter mesmo um contrato de troca, eu posso ter dado um outro bem, mas tem que sempre haver esse sinalagma. Ela entregou o veículo porque eu entreguei alguma coisa a ela. Tem que ter um ônus para ambos os contratantes. Ok? Deve ter um ônus para ambos os contratantes. E é o caso. Agora, cuidado. André, e se a aquisição foi gratuita? O adquirente pode reclamar se ele nada pagou pelo bem? Essa é uma questão que você encontra resposta até mesmo na simples cultura popular, na sábia, simples e sábia cultura popular. Se você for lá no interior, o caboclo, ele sempre se lembra, doutor, cavalo dado, não se olha os dentes. É óbvio que nem todos os ditados populares têm aplicabilidade no direito, mas essa regra do cavalo dado, não se olha os dentes, se aplica perfeitamente ao tratamento e à questão, o tratamento jurídico dos vícios redibitórios dentro do nosso Código Civil. Se a aquisição foi gratuita, não há nada a ser reclamado. Por quê, meus amigos? Porque se aquela pessoa, ao invés de me vender o automóvel, essa minha vizinha, me doou o automóvel, meus amigos, que prejuízo que eu vou ter no meu patrimônio se o automóvel veio com defeito? No máximo, observem, eu deixei de ter um lucro, mas prejuízo em si, não sofri. Deu para entender? Vamos lá? Terceiro requisito para que eu possa reclamar de vício redibitório, a gravidade do defeito. Professor, a gravidade do defeito? Exatamente. Eu somente posso reclamar de vício redibitório se aquele defeito impossibilitou o uso que eu planejava, que era o uso normal daquele bem, ou se diminuiu excessivamente o valor do bem. Vamos dar um exemplo para entender isso aqui? Imagine que eu tenha ido lá e tenha comprado o automóvel da minha vizinha.